O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha a visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois, voltou para casa. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Aos nossos estimados, já coroinhas e acólitos e cerimoniários, a saudação carinhosa nesse dia de São Tarcísio, além da Assunção de Maria Santíssima. Uma saudação também especial aos nossos irmãos da Sociedade São Vicente de Paulo, que estão conosco, celebrando também esta Eucaristia. Estiveram às 17 horas, estão também agora às 19 horas conosco. Meus irmãos, que maravilha para vocês que serão enviados hoje, serem enviados no dia em que aquela que é a mestra do serviço é celebrada. Maria Santíssima, elevada ao céu em corpo e alma. E aqui o padre já lembra da nossa catequese, que liturgicamente nós estamos celebrando um dogma de fé. Isso é agregado ao corpo doutrinal da Igreja. Acreditar na Assunção de Maria não é uma hipótese e não é uma opção para o católico. É doutrina católica. O Papa bateu o martelo e incorporou que Maria foi preservada do pecado e, como a própria Sagrada Escritura já nos diz, nos afirma,
que o salário do pecado é a morte, logo, Maria não morreu. Ela foi assunta ao céu, passou por um processo de dormência, para que os anjos pudessem buscar a mãe de Jesus, a rainha do céu e da terra, a nossa mãe, e levá-la para ficar, claro, do lado de seu filho, o rei de todo o universo, hoje aclamado por Paulo na segunda leitura dessa maneira: o homem permitiu a entrada do pecado, e um outro homem perfeitíssimo redimiu o erro do primeiro homem e se tornou o rei de todas as coisas, não porque tinha muitos tesouros a serem desvelados, mas porque tinha o maior tesouro de todos para nos dar, o tesouro da vida eterna. Por isso ele é rei. Ele é rei porque ele concede a nós, ele abre para nós de volta o baú com um tesouro que nenhum outro rei seria capaz de abrir, e nunca haverá na face da terra algum ser humano que faça. Porque o Senhor, quando ressuscita, ele abre o baú da vida eterna de novo para nós. Por isso é rei. Agora o padre estava lembrou lá para Santa Luzia, e vai lembrar para vocês, claro, também, da homilia de domingo passado. Quem participou das missas no Boa Vista no domingo e no sábado passados, vai lembrar que o padre dizia que nós somos muito atrevidos. Porque nós temos um vocabulário imperfeito, somos falhos, mas mesmo assim a gente se atreve a falar de Deus. A gente se atreve a elogiar Deus. Quando elogia, quando lembra de elogiar. E mesmo atrevidos, o Senhor nos concede a graça de ser tão próximo, que nós falamos dele, com ele, por ele, para ele. E aí o padre lembrava de uma das características de Deus por causa disso, que é a característica do ser generoso em Deus. Deus é generosíssimo, generoso com G maiúsculo, generoso dentre todos os generosos, o padre dizia semana passada, e dizia por que generoso. O que é ser generoso? Ser generoso não é dar um presente para alguém, dar 1 quilo de alimento no terceiro fim de semana. Aliás, se você não trouxe, dá tempo ainda. Irmã Dilma, uma saudação especial para a senhora. A senhora fica escondida, eu te acho. Inclusive, terceiro fim de semana é dia de recolher quilos de alimentos para os mais necessitados. Se você não trouxe, dá para trazer durante a semana. Enfim, voltando. Ser generoso não é só isso. Ser generoso é quando você sente prazer em ver o outro feliz. Isso é ser generoso. Ser generoso é quando você se sente confortado porque conseguiu confortar alguém. Ser generoso é quando você consegue dormir em paz porque naquele dia você estendeu a mão ou escutou alguém que precisava. Ser generoso é um estilo de vida que só quem é criado por Deus é chamado a ser. Ou seja, nós todos somos chamados à generosidade. Hoje, salta aos nossos olhos, na liturgia da palavra e na solenidade que celebramos da Assunção de Maria, por causa da pessoa de Maria também, salta aos nossos olhos uma outra característica linda em Deus, a característica da permanência. Deus não é só um mesmo o tempo todo, porque isso, falando para o mundo que vivemos, pode soar como tediante. Então ser de Deus é um tédio. Ser de Deus é sempre a mesma coisa, não é? Porque nós estamos falando daquele que é o Criador de todas as coisas. E por ser o Criador de todas as coisas, é o ser mais criativo que existe. Não tem como viver uma novidade todos os dias se não for na presença de Deus. Agora, para viver uma criatividade autêntica, boa, saudável, não as criatividades que nós elaboramos com as nossas cabeças falhas, com as nossas imaginações lotadas de coisas equivocadas, não, mas uma criatividade com C maiúsculo, que nasce em Deus. A permanência de Deus faz com que nós possamos
nos dirigir a esse Deus com segurança, com estabilidade, porque Deus é permanente a ponto de amar permanentemente. Deus é permanente a ponto de perdoar permanentemente. Não só quando merecemos, porque senão estaríamos perdidos, mas permanentemente. Deus é justo permanentemente, Deus é santo permanentemente e Deus salva permanentemente. Se tem uma operação divina que não para, é salvação. Porque o amor de Deus é salvação, o perdão de Deus é para a salvação, a justiça de Deus é para a salvação, tudo migra, se movimenta e gira em torno da salvação que Deus, no seu Filho, nos devolveu de presente no baú do tesouro, que o padre já dizia no início, a vida eterna. E aí, qual é o nosso drama, padre? Eu vou dizer para você, pensando, refletindo e rezando, eu vou dizer para você, meu irmão, que eu cheguei a uma conclusão. Nós passamos a vida sofrendo, né? E graças a Deus tem que sofrer mesmo, senão a gente não vira nada na vida. Tudo que vem com facilidade vai embora mais rápido também. E nem é verdadeiro muitas vezes. O sofrimento valida as coisas que vivemos. Só que a gente não está sabendo viver os sofrimentos, porque a gente está esquecendo de um sofrimento que encabeça todos os outros sofrimentos. A gente não consegue, por causa do pecado e por causa da falta de esforço nossa, e por causa também da nossa preguiça espiritual, sobretudo, a gente não consegue ser permanente, constante como Deus é. Mesmo que sejamos chamados pelo nosso batismo a sermos como Deus, nós não conseguimos. Nós vivemos uma montanha russa permanente. Perceba que aquilo que não é permanente, ou seja, o movimento da montanha russa, está virando para nós permanência. Olha que loucura. O permanente para o ser humano está sendo o que é instável, está sendo o que é anormal, está sendo o que é inseguro, infiel. Isso está virando estabilidade para nós, isso está virando permanência para nós. E a gente tem que virar o jogo e dizer para as instabilidades que o pecado provoca e que a minha preguiça ajuda a alimentar, que eu preciso permanecer em Deus, porque Deus permanece amando, salvando, justificando, perdoando eternamente, sem parar. E é por isso que viver em Deus não é tediante. Porque fazer a experiência de ser amado é a melhor que existe em toda a existência humana. Fazer a experiência de ser perdoado é a melhor de todas. Fazer a experiência de ser tratado com justiça, meu irmão, minha irmã, quem hoje não está clamando por justiça em alguma dimensão da sua vida, ser tratado com dignidade, com justiça, é uma das melhores experiências que nós podemos fazer. Não tem outras melhores. Acabam se tornando milagres hoje em dia. Acabam se tornando coisas raras, coisas que deveriam ser habituais, estão virando raras, porque nós, cristãos católicos, estamos deixando transformar assim, dessa maneira. E aí a gente tem que virar o jogo, pegar o tabuleiro, igual Jesus faz no evangelho de hoje com Maria, né? Maria ali está declarando uma virada de jogo assim histórica. Maria está falando no seu canto do Magnífica que Deus bagunçou a lógica humana de uma tal maneira que a humanidade nunca mais foi a mesma depois de Maria Santíssima e Jesus. Nunca mais. Maria, meu irmão e minha irmã, Maria descobriu que precisava ser permanente na permanência de Deus. Maria descobriu que ela não precisava ser outra coisa
quando estava em Deus. Eu vou te perguntar uma coisa agora, coroinhas, futuros coroinhas, acólitos e cerimoniários. Quantas vezes Nossa Senhora precisou falar sim na Sagrada Escritura? Oi? Quantas? Uma! Muito bem. Ah, você estava na missa lá, né? Na Santa Luzia. Agora que eu vi a cara dos irmãos, os 3 estavam lá servindo. Mas é isso. Maria não teve necessidade de ficar repetindo os sims, porque foi um só e definitivo. Deus não precisou tomar a lição de Maria de novo. Deus não precisou perguntar a Nossa Senhora de novo, vai continuar? Você quer? Bora ou não? Vai desistir? Vai ficar no meio do caminho? Vai largar sua pastoral? Vai largar sua família? Vai largar a igreja? Vai largar o padre? Vai largar? Vai largar? Não. Não precisou. Maria ficou. Não é à toa que o capítulo 15 de João, do Evangelho, é todo com o verbo permanecer. Não é à toa. Porque o segredo da vida e eterna é ficar. Não arredar o pé de Deus na sua vida, irmão e irmã. O segredo da vida eterna é esse. O segredo da vida eterna não são as grandes e apocalípticas experiências. O segredo da vida eterna é fazer a experiência e ficar. Comer o churrasco do domingo, mas saborear o arroz com feijão de segunda a sexta. Tomar a Coca zero no fim de semana, mas saborear a água, que é fonte de vida. Isso é o segredo da vida. Se alegrar com o habitual. E para cristão católico, filho de Deus, habitual é ser e ficar em Deus. Amém? Vou chamar você aqui para falar tudo que o padre falou. Você consegue? Meus irmãos, Maria Santíssima elevada ao céu também leve e eleve as nossas expectativas sempre para lá, para a gente não ficar embaixo, né? Igual camaleão rastejando, mas que a gente vá, que as nossas expectativas nos levem a querer lá, estar no céu. Que ela interceda por nós junto de São José e de São Tarcísio, padroeiro de nossos coroinhas, acólitos e cerimoniários. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,